Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo para continuar falando com você, ministrando na sua vida. Ele te conhece, conhece a sua história. Ele te ama e Ele te atraiu para esse lugar. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. E o Espírito Santo, o mover do Senhor, está trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, para sermos uma igreja viva. Para sermos uma igreja viva. A igreja de Atos era uma igreja viva. Uma igreja poderosa, viva, cheia do Espírito Santo. Erga suas mãos, peça a presença do Senhor, peça a presença do Espírito Santo. A sua fome, a sua sede, atrai Deus, atrai a presença dEle para a sua vida. E eu peço que o toque do Senhor, que o aconchego do Senhor, o bálsamo que cura, a sua presença que exala o seu perfume, seja sobre nós, seja sobre essa igreja, e que nós possamos ser avivados, cheios do teu Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga como é bom ter você aqui. Vamos assentar. Nós já estamos com a camiseta da nossa conferência, o Reino. Pois você pode passar ali na Casa Stories para pegar a sua e encomendar, tá bom? Nós vamos ter muita gente com ela. Amados, olha a palavra de hoje, proclamadores. O Senhor nos chama para ser proclamadores. É aquele que confessa a palavra de Deus. É aquele que declara a palavra dele. Mas são tantas coisas no dia a dia querendo nos calar. Tantas circunstâncias internas nossas, que nós temos uma guerra interior e uma guerra exterior, tentando nos amedrontar, tentando nos fazer recuar. Mas o Senhor, Ele nos chamou para ser proclamadores, para ser aqueles que declaram, que confessam a sua palavra. Porque a palavra de Deus prepara o caminho para a gente passar. E a palavra diz que Ele endireita o nosso caminho. Que o Salmo 139 diz que nós podemos estar no mais longínquo lugar, no mais profundo, no mais alto, e Ele estará ali conosco. Porque Ele é perfeito no seu caminho. E Ele fará de tudo para nos atrair. Ele fará de tudo com o seu amor. E na verdade Ele já fez. Entregou o seu Filho para morrer em seu lugar, para te salvar, para te perdoar, para te restaurar, para você se levantar como um proclamador. E eu estava falando e orando e pedindo ao Senhor que continue movendo em nosso meio, que a cultura da oração, que a cultura do discipulado, que a cultura do voluntariado, a cultura do reino de Deus seja implantado nesse lugar. E nós temos a sala de oração aberta, transmitida todos os dias. E é muito bom estar envolvido nesse ambiente. Nós somos casa de oração, o Senhor nos chama para uma vida de oração. E quando eu me entrego, quando eu me envolvo, quando eu sou perceptiva a essa presença do Senhor, algo acontece conosco, com o envolvimento dessa presença. A primeira coisa que vai acontecer com aqueles que se envolvem na presença do Senhor
é ter a sua identidade restaurada. Nós sabemos quem nós somos. Eu sou filha amada do Pai e você é filho amado do Pai. Fala assim comigo: a minha identidade é restaurada. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou amado. Eu sei quem eu sou para o Pai. Oh, que maravilha! É uma presença que vai te abraçar, que vai te acolher, que vai te amar. E é aquela voz, né? Esse é meu filho, essa é minha filha amada. Quantos podem dizer assim: eu sou filho? Quem for mulher, né? Fala filha. Eu sou filha amada do Pai. Eu sou. A presença dele. Eu tenho um hábito e eu acordo às 5 da manhã para poder orar. É um horário que eu tenho marcado com ele. E esses meus momentos de oração, uma das coisas mais incríveis que acontecem é que eu sinto o seu amor, a sua presença e aquela certeza de quem eu sou. A segunda coisa que acontece com aquelas pessoas que se envolvem com a presença de Deus é que elas serão restauradas por causa da intimidade com Deus. Eu só posso conhecer alguém se eu tiver intimidade, se eu tiver relacionamento, se eu conversar. A amizade, ela acontece por um relacionamento. Então, a minha identidade é restaurada e a intimidade também é algo que é importante para mim. Eu quero me relacionar com Deus. Eu não quero que Ele seja um Deus distante, longe, difícil de alcançar, que eu preciso de comprar alguma coisa, pagar alguma coisa para tê-lo. Mas a intimidade são para os amigos. Eu sei quem eu sou e eu sei que Ele me ama e que eu posso marcar um horário, eu posso estar com Ele. E isso me faz esperá-lo. Quando você espera por uma pessoa, você se prepara e você espera. E o Senhor tem me mostrado a importância de esperar por Ele, dessa intimidade. E é impactante saber que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que será que Davi fez para receber isso? Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele viveu em intimidade. Quando ele pecou, e ele errou. E quando ele pecou, talvez o pecado dele foi até maior de Saul, mas Saul se endureceu, foi orgulhoso. Davi, ele se humilhou, ele se prostrou diante do Senhor e disse: não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele experimentou um distanciamento, mas por causa da intimidade. Ele sabia, ele conhecia a presença do Espírito Santo. E aquele vazio que o ser humano tem era preenchido. E por causa daquele pecado, se foi. Mas ele tinha intimidade, ele conhecia a presença, ele conhecia o coração de Deus. E ele pediu perdão e o Senhor restaurou de novo, de volta a comunhão. O melhor lugar para se estar é na comunhão com o Senhor. Fala assim comigo: o melhor lugar para eu estar é na comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo e com os meus irmãos. Então não deixe seu coração endurecer em relação à nossa comunidade, porque é importante nós vivermos em comunhão. E a terceira coisa que acontece quando eu me envolvo, quando eu tenho aliança, quando eu entendi quem eu sou, quando eu aprendi no caminho da oração que eu tenho intimidade com Ele, a terceira coisa que acontece é a autoridade é restaurada.
O Senhor diz: eu te dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder das trevas. E nada, absolutamente nada te causará dano. Porque você foi levantado por Deus com autoridade. Então fala comigo assim: a minha identidade, a minha comunhão e a autoridade na minha vida foi restaurada para eu ser proclamador. Não é incrível? Então vira para o seu irmão e fala assim: não deixe nada te calar, mas o que você vai falar é a palavra de Deus. Fala assim: o verbo vivo. Vamos ler Apocalipse 19, versículo 11 em diante. Nós somos essas luzes acesas no meio da escuridão. Não importa o que esteja acontecendo, o que esteja nos cercando, Deus é maior. Não há Deus maior. Nossa, cantei tanto essa música. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Olha lá para a sala de oração, hein, Carlão? Tá bom. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ah, não, aplauda bem forte. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Você pode dizer para o seu amigo assim: ó, o Verbo é Jesus. Tira da sua cabeça a imagem de um Deus pendurado, torto, assim, pobrezinho, coitado. Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Meu Deus. Quantos. Por isso que nós somos igreja viva. A religião não pode nos matar, os costumes. Eu cresci na casa do Senhor. E eu estou aqui hoje como se fosse meu primeiro dia. Eu venho com expectativa, eu não venho assim, nossa, vou lá, vou ver. Não, eu venho com paixão, eu venho com amor, eu venho com alegria. Falo: Senhor, obrigado pela tua presença. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? É uma igreja viva. Já tem alguns anos que a gente foi em Jerusalém, mas todos os lugares são muito impactantes. Mas quando a gente entrou no túmulo vazio, meu Deus, pensar que o meu Jesus estava lá, e Ele ressuscitou, Ele não está lá mais. E lá fora tem um jardim, e passa muitas caravanas, e eles ceiam lá toda vez. E aí eles vão cantando e adorando ao Senhor e ceando. Queridos, o Verbo
sabe, eu falo assim, meu Deus, ele pode se apresentar de tantas formas, mas por que o verbo de Deus? Porque ele levantaria proclamadores como ele é. Nós proclamamos, nós falamos, nós declaramos. Gente muito calada, emburrada, é problema. Pergunta a pessoa, você emburra, você fica assim. Tem pessoas que depois do meio-dia dá um sorriso. Não é você. Mas tem pessoas que você fala assim, não dá para conversar agora porque a pessoa está mal. Ai, Deus! A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo enche o meu coração de gozo, enche o meu coração de alegria, e a minha fala é boa. O verbo vivo! O verbo vivo! Vitória, fala aí para o Tiago, você que está perto, e fala assim, ó, fale o verbo de Deus. Então você vai falar, estou com medo. Gente, me ajuda a pregar, por favor. Você vai falar assim, eu estou com medo. Vai? Não. Esse silêncio é porque o sangue de Jesus tem poder. Fala assim, a minha boca vai falar o verbo vivo. Ele enfrentou a escuridão, ele enfrentou a morte, ele enfrentou o inferno, ele enfrentou todos os demônios, ele enfrentou tudo. Às vezes a gente fala assim, mas, ai, que difícil. Sabe o que me anima a ser pastora? Fala assim, pastora, o que te anima? Vou falar. Porque assim, é super difícil mexer com gente, não é verdade? Tem gente que fala assim, eu prefiro bicho. Mas vocês são maravilhosos. Mas tem hora que vocês são terríveis. Mas enfim, glória a Deus pelo nosso povo. Tudo certo. Mas o que me anima a cumprir minha missão? Porque a gente fica com a parte mais fácil. Oh, qual que é a nossa parte? Fala assim, a parte mais fácil é a nossa. Qual que é? Amar e servir. Quando pode falar assim, nossa, a gente até relaxa assim, né? Fala assim, amar e servir é a minha parte. E a parte mais difícil, de quem que é? Ele é o único que pode te transformar. Por isso que nós não somos religiosos apontando o dedo para você, falando que você tem que mudar, falando que você tem que isso, você tem que aquilo, você pode vestir assim, você pode... Não, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo te transformar. Eu só quero te amar e quero te servir. Porque difícil mesmo foi Jesus. Ele enfrentou a morte, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a escuridão. Ele foi ao Hades, ele foi ao inferno, no mais profundo. E ele pegou a chave da mão do diabo, levantou vitorioso, entregou na mão da igreja e disse, vão agora e façam discípulos em meu nome. Ele pegou a chave e entregou na mão da igreja, para nós sermos os proclamadores. E eu separei 7 declarações para nós proclamarmos em nome de Jesus. E eu queria pedir para eles colocarem: aproprio-me da minha total liberdade em Cristo. Você pode ir lendo comigo. Aproprio-me da minha total liberdade em Cristo. Não sou mais escravo dos desejos da carne, do mundo e do diabo. Sou livre em todas as áreas da minha vida. A plena libertação em Cristo é meu direito de filho de Deus. Pode até deixar aí por enquanto. Eu me aproprio da redenção.
Por isso que é maravilhoso vir cear toda quarta-feira. No domingo veio uma menina linda, adolescente, conversar comigo. E ela, infelizmente, está se cortando. E a tia dela veio para a gente conversar e orarmos juntos. E eu abracei, eu cuidei dela. E eu falei, olha, eu quero muito que você venha cear. Venha toda quarta-feira e você vai fazer a troca. Você vai se apropriar daquilo que Jesus conquistou na cruz para você. Porque a pessoa se corta porque ela quer tentar tampar a dor interna dela. E você vai recebendo. Eu aproprio daquilo que Jesus conquistou. Eu não sou escravo mais do medo. Eu não sou mais escravo da dor. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo. A partir de que momento que nós não somos mais escravos? A partir do momento que eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador. Eu estou livre. Nós estamos livres. E aí a gente nunca mais vai pecar? Não, a gente peca. Mas não é aquela iniquidade, não é aquele algo enraizado mais de escravidão. Porque a gente pode errar numa palavra, pode errar num pensamento, pode fazer alguma coisa que magoa o outro. Aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso, já pecou. Mas o Senhor nos quebra a iniquidade da nossa vida. Ele nos limpa, Ele nos redimiu. Então fala comigo, eu não sou escravo dos desejos da carne, nem do mundo e nem do diabo. Você é proclamador, mas você precisa aprender a falar com autoridade. Né? Não, falar com autoridade. Número 2. Retorno à posse de tudo que é meu por herança de redenção. Tudo que perdi por pecado, ignorância, por omissão ou descuido, recebo de volta como herança permanente em Cristo. Vamos aprender a confessar a palavra. Vamos aprender a proclamar o que o Senhor nos dá como direito. Ele está dizendo que nós vamos receber de volta aquilo que foi perdido por ignorância, por omissão, por descuido. Fala a verdade, você já fez muita bobagem. A gente faz. A gente pega a contramão. A gente erra o endereço. Não tinha o GPS. GPS nosso se chama Espírito Santo. Você não tinha ele e ele não te guiou. Você errou. Mas olha o que está dizendo aqui, dentro desta proclamação. Tudo que eu perdi por pecado, por ignorância, porque você sabe que a ignorância é escuridão. Conhecimento é luz. Mas quando você está ignorante em relação a algo, você vai se perder. Tantas coisas a gente vai perdendo no meio do caminho. E o pecado nos separa de Deus. Eu acho muito injusto nós perdermos coisas aqui por coisas que meu pai, meu avô, meu trisavô, meus tios fizeram. Acho muito injusto. Não sei se você acha. Mas eu penso que é muito injusto. O que eu tenho a ver? Mas a herança espiritual, ela existe. Para aqueles que entregaram a vida a Jesus, foi cravado na cruz toda a maldição. E nós agora proclamamos e dizemos, tudo que foi perdido por pecado, por ignorância, por omissão ou por descuido, eu recebo de volta. Número 3. Proclamo reconciliação de todos os níveis de relacionamento na minha família biológica e
espiritual. Todas as paredes de separação caiam por terra. Novas pontes de comunhão e relacionamento brotem apressadamente. Creio na restauração total da minha família. Vamos proclamar? Creio na restauração total da minha família. Vamos de novo. Creio na restauração total da minha família. Novas pontes de comunhão e relacionamento brotem apressadamente. Passa pelo caminho do perdão. Passa pelo caminho da humildade. O Senhor quer restaurar os relacionamentos. O Senhor quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que não haja maldição. Todos que são pais aqui, filhos, acho que todo mundo é. Né? Levante sua mão. Fala assim, eu declaro, eu proclamo restauração de comunhão e de amor com meus pais espirituais, com meus pais biológicos. Talvez seu pai já faleceu, sua mãe, e ficou um resquício ruim aí. Perdoa. Um dia, num momento de cura, que era dentro do meu quarto, eu estava deitada no tapete lá do meu quarto, e eu estava orando. E o Espírito Santo me levou a um lugar de atrito com o meu pai. E ele já tinha falecido. E eu pude declarar, eu pude reconciliar e ver restaurado algo muito importante. E a palavra que saiu da minha boca foi: Pai, está tudo bem entre nós, está tudo certo. Meu coração ficou liberado, algo simples. Por quê? Perdão não é sentimento, perdão é obediência. Perdão não é sentimento. Você não vai morrer de amores por alguém que te machucou. Mas você pode perdoar, porque isso está atrapalhando o seu caminho, está atrapalhando o seu futuro. A Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Por quê? A herança que nós temos em Deus, nada pode impedir. O que nós podemos fazer? Senhor, eu estou na Tua presença. E eu quero liberar meus pais, quero liberar meus parentes, quero liberar aqueles que fazem parte da minha linha familiar. E eu quero declarar e proclamar perdão, restauração e pontes novas de reconstrução do relacionamento. Coração dos pais voltando aos filhos e os filhos voltando aos pais. Um caminho de honra, um caminho de respeito. Você pode pôr a mão no seu coração? Feche os seus olhos. Talvez seja algo com o seu irmão, com a sua irmã. Talvez seja algo com alguém que já passou na sua vida e que você ainda não conseguiu liberar. E hoje você está sendo chamado, convidado para ser um proclamador. E que seja do verbo vivo, não de amargura, não de tristeza, não de dores, mas liberando todos aqueles que estão na sua vida. Eu libero o perdão, eu libero a tua bênção, que haja comunhão, que entre nós, que entre os líderes, que entre nós, a nossa família, nós possamos ter tempo de mesa e sermos perdoados e perdoadores. O Senhor diz: eu proclamo sobre as famílias da terra uma bênção gloriosa, e vocês vão viver protegidos dentro dessa aliança, em nome de Jesus. Amém? Número 4. Proclamo que toda carga emocional, física e mental é removida da minha vida.
Quem tem problema de pensamento acelerado? A vida nossa está assim, numa rapidez, é muita informação, o tempo todo. E eu me dei muito bem o dia que eu desliguei o Jornal Nacional. Porque não fazia bem. Você já viu tanto que a gente é atraído para a tragédia? Para notícia ruim? Espalha rapidinho. E os jornais, enfim, são tantas coisas ruins que eu decidi que eu não iria mais acompanhar. Mas eu não sou uma pessoa desinformada de tudo, mas eu não fico conectada, ligada, desesperadamente, para ver o que aconteceu. Fulano matou não sei quem, acidente, tragédias. Porque eu estou ligada ao verbo vivo, eu estou ligada à fonte da vida, eu estou ligada a um rio inesgotável, eu estou ligada a uma fonte poderosa de vida. Então eu tenho que cuidar de mim, cuidar do meu emocional. Então vamos dizer, proclamo que toda carga, volta para mim por favor, proclamo que toda carga emocional, física, mental é removida da minha vida. Minha mente está firmada em Cristo e por isso tenho a sua paz, quietude da alma e renovo espiritual. Fala assim comigo: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente é firme nele. Se você oscila, se você é como a onda do mar, se o seu emocional, se você depende da oscilação emocional, está ruim. Porque o justo vive pela fé, não vive pelo sentimento. Eu vou celebrar, vou alegrar, vou chorar se for necessário. Por exemplo, você perde um ente querido, você não vai chorar? Se você não chorar, te interna, porque não deve estar certo. Porque a gente chora, o luto dói. Só que nós precisamos guardar a integridade do nosso emocional. Eu descobri na vida de oração, eu descobri na vida no espírito, como eu guardo a minha alma, como eu guardo o meu emocional. Para manter o equilíbrio. E às vezes as pessoas falam assim: pastora Vânia, mas é tão bom encontrar com você. Você é tão mansa, tão tranquila. Pastora Vânia, você é tão legal. Você é sempre assim. Tem um sorriso, tem uma palavra. Eu sou assim por causa do Espírito Santo. Porque se não fosse o domínio do Espírito Santo, se não fosse a alegria do Espírito Santo na minha vida, eu não sei onde eu estaria. E o que eu era possível fazer? Mas o Espírito Santo, ele provoca algo dentro de nós. E ele provoca um alinhamento, espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Tem alguém aqui desesperado? Não. Oh, que bom. Tem alguém aqui desequilibrado? Tem alguém... Só levanta o dedinho do pé, está tudo certo. Tem alguém aqui com uma pressão interna, e eu falo que é o torpor da alma, dá aquele aperto, dá aquela dor, e você às vezes corre para onde? Para o remédio? Desespera. Gente, o mercado de remédio é trilhardário, deve ser um dos maiores. Porque a pessoa busca um refúgio e uma saída. O mercado da beleza, ele é absurdo. Porque as pessoas procuram, de certa forma, preencher a vida delas. Mas nós temos Jesus agora. Nós temos o Espírito Santo agora. Nós temos
o ato maior de Deus, que foi entregar seu filho em nosso lugar. Fala assim: eu recebo o que Jesus conquistou na cruz. Eu recebo todo o amor, toda a paz. Eu recebo o seu perdão. Eu recebo o senhorio de Jesus Cristo na minha vida. Eu recebo. Não é bom? Quem orou comigo? Vamos falar assim: eu recebo. Feche seus olhos. Imagina a cruz. Imagina a cruz ali. Por que a cruz é importante? Porque é um caminho de muita humildade. Simples. Simplicidade. Você pode ter tudo moderno, mas a cruz sempre vai levar a gente para um caminho de humildade. É porque é simples. Jesus é simples. Agora olha para essa cruz vazia, onde o nosso Jesus foi macerado, foi machucado, foi triturado. Ele foi o cordeiro mudo, oferecido em seu lugar, e ele ressuscitou. Mas a cruz, ela é um símbolo de morte do eu. E agora você proclama o verbo vivo de Deus. E você vai dizer: eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz. É meu direito, é minha herança. Eu recebo na minha alma o amor, a paz. Eu recebo o perdão. Eu recebo a graça de Deus. Eu recebo a redenção. Eu recebo o sangue de Jesus me cobrindo. O Espírito Santo me diz que está curando algumas pessoas. Feche seus olhos. O manto do Senhor, a presença dEle. Coloque a mão em algum lugar que esteja enfermo, ou na sua mente. Espírito Santo, abraça cada um. Toca em cada um agora. Cura. Liberta. Que cada um receba agora muito amor. Muito amor. Que haja um profundo quebrantamento. Lágrimas vão cair dos seus olhos por causa da presença do Senhor. Por causa da unção dEle. Ele é maior. E o Senhor move no seu interior. E Ele vai te convidar para uma vida de intimidade, de comunhão com Ele. E Ele quer resgatar a sua vida. Ele quer resgatar o seu coração. E Ele não quer que você se perca no meio das circunstâncias e das situações. E Ele não quer que você permita que nada cale a voz dEle no seu interior. E você se levante como proclamador do Senhor. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor vai te conservar em paz, se a sua mente for firme nele. Então olha assim para o alto e diga: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Merece um aplauso, não merece? Olhando para Ele. Olhando para Ele. Número 5. Proclamo que a prosperidade do Senhor é minha herança. Enquanto ando em obediência, tudo em que eu puser a mão prosperará. Deus fará aumentar o nível de todas as suas bênçãos em tudo quanto me diz respeito. Onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor te dará como herança. Tem pessoas que têm o toque de Midas, não é? Tudo que ele toca
prospera. Tem gente que tem um dedo podre. Cuidado, porque Deuteronômio 28 são tantas bênçãos. Fala assim, é condicional as bênçãos. Se você obedecer. Se você se render. Se você se curvar. Se você for obediente. Nos mínimos detalhes. E a gente tem aprendido no nosso discipulado que é muito importante ser obediente e ser submisso. Porque ser obediente você pode até obedecer, mas só por fora. Vocês lembram daquela historinha que eu conto, daquela criança que a mãe não conseguia fazer ele parar. E ele corria e ele brigava, e ele gritava, e ele riscava a parede, e nada fazia ele parar. E a mãe pôs ele no cantinho para pensar. E ele levantava de lá e continuava aflito, continuava obstinado, desobediente. E a mãe pegava ele, sentava ele de novo e falava, você vai ficar aqui pensando por 5 minutos. E ele enfurecia e levantava de novo. E ela corria atrás dele, pegou ele e com muito mais força, você vai ficar aqui, você vai ter que me obedecer. E ele balançava a perna, e ele trançava de todo jeito, e ele ficou ali. Deu uns 5 minutos, ele gritou, a mãe dele, falou assim, ó, eu estou sentado por fora, porque por dentro eu estou quebrando tudo. Fala assim, obedecer é com submissão. É essa obediência que nós tivermos do Senhor. Ele vai ver o seu coração. Por isso que é impactante nós ouvirmos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Obediente e submisso. Há uma semente de rebeldia em nós. Gente, quer coisa mais bonitinha e pura do que criança? Não é verdade? Criança tem pureza. Um dia eu fui lá no shopping, porque eu não vou, muito raro eu ir. Aí eu fui lá no shopping, aí tinha uma criança de 3 anos, mas ele pronto ao horror. Ele deitou-se na frente das americanas. E ele gritava, e ele dava birra, e a mãe sentou do lado dele. Eu não dou conta de levantar ele, então eu vou sentar aqui e esperar ele. Aí eu falei, bate nesse menino. Eu não aguentei, gente, desculpa. Eu vou pedir esse menino emprestado. Me empresta um dia, 2 dias, me empresta. Difícil. Quem que ensinou aquela criança a dar a birra daquele jeito? Ó, os papais aí, fica atento. Quem que ensinou aquela criança a falar, não? Fala assim, é porque dentro do ser humano, fala gente, por favor, dentro do ser humano, já tem uma semente rebelde. Aí o menininho cresceu um pouquinho mais, falou assim, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou complicando, eu estou censurando, eu estou criticando. Eu vejo você por fora, mas Jesus, o Espírito Santo, vê você por dentro. Ele sabe se você é verdadeiro adorador. Mas a palavra diz, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. Porque as pessoas, elas querem a bênção. Elas não querem Ele, o abençoador. E eu decidi que eu queria o abençoador, eu queria Jesus. E para eu seguir Jesus, eu tenho que
morrer a cada dia para mim mesmo, para viver para Ele. Só que nesse caminho eu recebo tudo. Fala assim, eu recebo a verdadeira prosperidade. Prosperidade é você ter paz no seu coração. É você não se arrebentar de tanto trabalhar. E eu tenho uma palavra de Deus e muitos já recebem. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Não vou falar de novo. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Espera aí. Eu não falei a segunda parte. Eu falei para o Senhor, Pai, Senhor, o Senhor me abençoa, o Senhor me prospera. E aí eu falei, Senhor, prospera o meu marido. E lá na estatal onde ele trabalha, o negócio é político. Não, tipo assim, tem que puxar muito saco do cara que levanta, né? Aí o Marcos não bebia, não falava besteira, não traía, né? Não, né, bem? Traía não. O Marcos certinho, gente. Oh, homem de Deus. Aí ele era uma má companhia. E os que prosperavam eram aqueles que faziam horrores junto com os que tinham poder. E eu falei, eu sei orar. E eu ajoelhava, e eu orava, e falava, Senhor, porque eu falei, Deus, eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos. E o Senhor prospera ele bastante. E ele foi um moço muito cuidadoso. Ele entrou na faculdade e muito novo e formou bem rápido. Tipo assim, 4 anos e meio em engenharia civil, né? E teve tempo que ele falou assim, eu vou embora porque ele comia bem pouquinho. Esse tempo era bom. Bem, você estava dentro do peso normal. Não, bem, você estava muito magro. Não estava certo aquilo ali, não. Se bem que eu não te conhecia, né? Mas eu estava orando por você. Aí, ele liga para os pais e fala, eu vou embora, porque estava muito sofrido para os pais mandar o alimento e o aluguel. E a faculdade era federal. Já ajudava. Mas aí, a mãe e o pai falaram, não, meu filho, vamos ver o que a gente faz. Os tios ajuntaram e mandavam mensalidade todo mês para ele. Depois ele começou sendo monitor e ganhava um salário mínimo. E, enfim, ele foi tão excelente, ele foi tão incrível, que um dia os diretores de Furnas vieram eles vieram do Rio de Janeiro, lá em Uberlândia, e chegou na diretoria e falou assim, põe os 2 melhores alunos da faculdade aqui na minha frente. O Marcos era um. E ele saiu da faculdade empregado, foi maravilhoso. Aí ele entrou lá e ele era estagiário. E a gente casou em 55 dias. Falo para ninguém fazer isso, mas a gente casou. Eu casaria de novo. Se falasse assim, você quer casar? Caso com você de novo, de novo e de novo. E aí eu falava, meu Deus, como que nós vamos prosperar? E ele, do início daquele trabalho, ele tinha comprometido com os pais a metade do salário. Eu falei, já não é muito? A metade? Vamos embora. E a gente casou. E aí as pessoas falam assim, eu só vou casar quando isso, quando aquilo. Vocês não entenderam que vocês prosperam juntos. E o Senhor foi fazendo ele crescer, chegando à gerência, algo sobrenatural, num lugar extremamente político. Mas o que é isso? Ele continuou obedecendo. Ele continuou obediente. E o Senhor levanta e o Senhor abate. E o Senhor prospera o nosso caminho.
Sabe, a prosperidade não é o tanto de dinheiro e de riqueza, é a paz, é a harmonia, é a saúde. É você não ter falta de nada. Seu filho, sua filha ser suprido, mas só que essa prosperidade é tão poderosa que você vai deixar a herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Uai, você recebe se quiser, tudo certo. E sabe por quê? Nós não somos uma igreja que fica vendendo bênçãos, fazendo você levar objeto para sua casa. Nós só queremos que você cresça na fé, no Filho de Deus. E se você disser a um monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Montes são as dificuldades, são as situações adversas. E o Senhor diz, vocês são proclamadores da minha palavra. Como eles já subiram, quando eles sobem aqui, eles falam, pastor, casca daí. Eu já vou. Número 6. Não temo, vocês vão ler comigo? Não temo o mal em nenhuma circunstância. Não. Vocês vão crer? Vamos de novo. Não temo o mal em nenhuma circunstância, porque Deus me guarda em segurança. Praga alguma chegará à minha tenda. Ele tem dado ordem aos seus anjos para que me guardem de tropeço. O sangue do Cordeiro me cobre e eu estou protegido. Nossa! Senhor, me guarda na saída, me guarda na entrada. Fala assim, eu estou protegido, guardado. Nenhuma praga, nenhuma peste, me livra dos acidentes, do perigo, do mal, das pessoas mal intencionadas. Abre o meu caminho. Sê comigo, em nome de Jesus. Número 7. Vocês podem ler comigo? No microfone. Isso. Eu me aproprio da bênção tríplice. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na obra de redenção que me alcança. Proclamo que o Pai me ama a ponto de me resgatar através do seu Filho. E hoje o Espírito da verdade me guia. Vamos terminar. Senhor, estamos gratos e cheios de alegria pela tua presença em nosso meio. Quantos estão gratos mesmo? Vamos dizer, e hoje o Espírito da verdade me guia. Fala assim, é o Espírito da verdade. Não deixa a mentira te enganar. Mas por que vocês diminuíram? Não deixa a mentira te enganar. Ele é da verdade. Você quer ver uma resposta vir rápido na sua vida? É quando você proclama a palavra. Eu trouxe para vocês só a proclamação da palavra. Sabe onde tem isso aqui? Na nossa apostila, confessando a palavra. E nós estamos todos os dias ali, confessando a palavra, louvando, adorando. E essa paz, e essa presença, que não te manipula, que não te controla, que não te manipula, não te coloca em sistema, porque você é livre. E por que você volta? Porque quando a gente começou a ministrar a vida no Espírito aqui, os outros pastores falam assim, vocês são doidos? Como que vocês vão trazer as pessoas de volta? Não tem campanha, não tem nada chamativo para vir de novo. Porque tem que fazer uma corrente de 7 dias, tem que fazer uma corrente de 9 dias, tem que fazer uma corrente de 21 dias, e vamos de campanha em campanha, e eles ficam malucos inventando. Não precisamos inventar nada. Você virá para cá atraído pelo amor de Deus. Se for assim, está de bom tamanho. Está ótimo.